Vamos lá então, episódio 109 aqui do Show Sedentarismo. E hoje o tema do nosso bate-papo é balanço energético e alguns aspectos do exercício físico que interferem no balanço energético. Para dar um pontapé inicial, antes de passar a bola para a única representante da ala feminina aqui, que é a Andressa hoje, eu quero só definir o que é o balanço energético para a gente deixar isso de um jeito bastante palatável, mastigável, tá? Balanço energético, basicamente, é o nome que a gente dá para uma continha matemática que a gente faz numa janela de tempo, geralmente é a janela de um dia, de quantas calorias você ingeriu, e só tem um jeito da gente ingerir caloria, que é através da comida. A gente não carrega o corpo na tomada, a gente não faz fotossíntese. Então, o balanço energético é a continha matemática de subtração entre o que você ingeriu e o que você gastou de energia num dia. O exercício físico, contração e relaxamento muscular voluntários, ele é uma das maneiras da gente aumentar, da gente contribuir para o gasto energético, tá? Dito isso, passo a bola aqui para a Andressa. Andressa, suas considerações iniciais sobre balanço energético relacionado com o exercício físico, por favor. Eu gosto bastante de falar sobre isso. Na verdade, uma das partes mais importantes de se falar sobre perda de peso, por exemplo, né, perda de gordura, é que a gente tem que fazer essa conta. Claro que tem os aspectos de alimentos que fazem mal para o organismo, né, aumenta colesterol e tudo, mas a conta é que tem que ser a preocupação principal para alguém que quer diminuir a gordura corporal. Então, as pessoas às vezes ficam se limitando muito, não pode, tem que ser sem glúten, sem lactose, blá, blá, blá. E, na verdade, é a matemática, é isso que vai contar no final. O exercício, o quanto ele consegue queimar, e aí vai ser de acordo com o seu metabolismo, a atividade que mais se encaixa para você, para essa pessoa, para que ela queime, né, que seja otimizado a queima calórica dessa pessoa, somado a quanto que ela come por dia. Então, por isso que a perda de peso nada mais é do que você tem que começar uma prática de atividade física e controlar a quantidade calórica que você ingere. Eu vou dar uns números aqui rapidamente, porque tem estimativa, né? As pessoas normalmente, a epidemia da obesidade só cresce, do sobrepeso idem, diabetes infantil não existia há 40 anos atrás, hoje em dia é comum, normalmente porque essa balança energética está ruim e principalmente porque a qualidade dos alimentos piorou muito. É muito mais fácil abrir uma embalagem de salgadinho ou de biscoito do que descascar uma laranja, que vai ficar cheiro na mão, depois tem que jogar fora, enfim. A qualidade dos alimentos costuma dar mais saciedade, né, dependendo dos alimentos, muito embora a Andressa tenha falado com muito mais propriedade do que a gente, até pelo fato de ser nutricionista, que, no fundo, o que importa é a quantidade. E, para deixar quente aqui, para perder 1 quilo, você precisa ficar devendo na balança energética, um saldo devedor um pouquinho maior do que 7.000 calorias. É caloria para danar. Então, pensa aí, se você, depois que der uma caminhada, vai abrir aquele pacote de biscoito ou tomar uma tulipa de chopp com quase 200 calorias. Vai lá, Ivan. Eu estava pensando, estava te ouvindo falar aqui sobre o cheiro na mão, né? Você falou de um pacote de salgadinho, até parece que baconzitos ou até mesmo o pingo de ouro não deixa a mão fedendo por um mês, né? Mas aqui, interessante você ter pontuado essa coisa do número, eu quero ver se eu volto nisso também, mas eu acho que o ponto, ou um dos pontos, né, na verdade é o tema mais quente em termos de busca de objetivos quando a gente fala de exercício físico, é o emagrecimento, né? Como é que eu faço para perder peso? E o exercício físico, de novo, como um dos veículos, né, para isso acontecer. O fato é que, matematicamente falando, para que, então, haja perda de peso, o balanço energético tem que ser negativo, né? Ou seja, essa conta que é o quanto você ingeriu de calorias, subtrai do quanto você gastou naquele dia, naquele mês, naquela semana, isso tem que dar negativo. A caloria é a moeda energética, vamos chamar assim,
ou pelo menos a moeda energética primária do corpo humano. O Guilherme pontou uma coisa bacana, ele falou que para a gente perder 1 quilo, né, para a gente reduzir 1 quilo, a gente teria que ter um déficit, então, perto de 7.000 calorias. Né? Então, se você pensar, dividir isso por uma semana, seria você fazer 7 dias na semana, um déficit calórico, não quer dizer só o exercício, é um déficit calórico de 1.000 calorias por dia, que para quem sabe um pouquinho do que a gente está falando, não é das 10 coisas mais fáceis do mundo de atingir. Né? Aí eu lembrei de um outro dado agora, que dado básico da bioquímica, né? Para você metabolizar 1 grama de gordura, ou seja, para você pegar esse 1 grama de gordura e transformar isso em energia, você usar isso como fonte de energia, você precisa de 9 calorias aproximadamente. O carboidrato e a proteína, se eu não me engano, a conta é um pouco menos da metade, se eu não me engano, é 4 quilocalorias, exatamente. Então, sabendo disso, quer dizer, aqui, você não precisa nem ser muito bom de matemática, você que ouve a gente aqui, que assiste a gente, você não precisa nem ser muito bom de matemática, mas sabendo um pouco disso, sabendo que o emagrecimento depende do balanço energético negativo, que hoje, mesmo os alimentos processados, né, esses que muitas vezes possuem uma qualidade nutricional que não é das melhores, eles têm um rótulo na embalagem que diz ali, com um certo grau de fracionamento, quantas proteínas tem naquele alimento por porção, quantos carboidratos, quanto de gordura tem, e aí tem até outras informações, gordura saturada, gordura trans, e assim vai. Então, esse é um ponto importante, assim, né? Na minha fala, eu queria marcar isso, que o emagrecimento é um ponto quente, e para que o emagrecimento aconteça, é necessário que o balanço energético, o balanço calórico, seja negativo. Ou seja, num intervalo de tempo, seja num dia, num mês, numa semana, não sei como é que você vai preferir medir o seu, você precisa certamente gastar mais caloria do que você ingere. Segue aí, Andressa. Daí a gente entra até, às vezes, na intensidade do exercício. Se para algumas pessoas esse déficit é muito complicado de alcançar através da alimentação, espera-se que você aumente a intensidade do exercício e gaste mais calorias através de exercício. Porém, como vocês estavam dizendo, para gastar 1.000 calorias num dia de exercício, é chão. É chão, é treino, é peso, não é fácil. Então, assim, as pessoas às vezes entram numa academia com aquela esperança de ver os resultados nos 3 primeiros meses, que é quando acontecem as desistências normalmente. Não é milagroso, é gradual. E assim, tenha paciência e siga um protocolo com orientação, tanto de nutricionista quanto de professor, para que você consiga isso ao longo de um tempo, provavelmente 6 meses aí para você ver alguma diferença. Claro, cada um é cada um, algumas pessoas podem ter essa perda um pouco mais acentuada e visível, outras vão ter mais dificuldade. Tem gente que fala que só de olhar para o hambúrguer já engordou. Então, assim, essa pessoa tem consciência de que o metabolismo dela é um pouco mais complicado. Então, tem que ficar mais atenta ainda na parte da ingestão calórica. E aí a gente tem que ter um equilíbrio. Muitas vezes as pessoas cortam. Aqui eu estou meio que falando um pouco mais da parte da nutrição mesmo. As pessoas acabam corta a gordura e segue o jogo. Só que o nosso organismo precisa de gordura. Os hormônios são feitos metabolizados através da gordura. Então, assim, tem tipos de gordura específicos e a gente tem um mínimo para ingerir. Não precisa ficar totalmente sem. Então, não é à toa que a gente vai lá e, assim, na teoria, como deveria ser, um arroz preparado com só um fiozinho de óleo, isso daí é natural, você vai lá fazer o alho antes, aí põe o arroz. Então, assim, aquela quantidadezinha de óleo se espalha para aquela quantidade de arroz, então a proporção fica equivalente. Então, a pessoa pode estar com a alimentação razoavelmente equilibrada e tentar eliminar a gordura da dieta, mas o ideal é que você sempre observe através de exames com um profissional, porque os marcadores têm que estar dentro da normalidade para você não ter nenhum tipo de consequência mais drástica. Então, por isso, exige o acompanhamento de um profissional. Não se que viu na revista, o que viu
na rede social X, da blogueira Y. Não é assim que funciona. Cada um é cada um e a gente tem que observar. Eu costumo brincar que a nutrição é um quebra-cabeça de 5.000 peças. Não é fácil de montar e quem não treinou muito não vai fazer. A população brasileira e mundial está crescendo a consciência da consulta nutricional e o incentivo aqui para que vá. Porque a gordura, por exemplo, dá mais saciedade, mas qual gordura pode, qual gordura não pode? Então você vai sentir fome muito depois, dependendo da gordura que você comer. Mas quem vai montar esse quebra-cabeça, não adianta ler em blog, não adianta, tem que consultar o nutricionista e receber a orientação deles lá. Porque às vezes não, né? O nosso corpo responde a determinados tipos de alimentos sentindo mais ou menos fome. Tem efeito resposta os hormônios. E é difícil a conta, é difícil equilibrar o quebra-cabeça todo, enfim. Por essa razão, eu sempre oriento que você dê um show no sedentarismo e que isso vai fazer com que você comece a gastar um pouco mais de energia. Quanto mais músculo você acumular, mais você vai gastar energia até para dormir, porque você tem que nutrir esses músculos todos, o sistema todo, e equilibre o que você vai comer, obviamente. Mas é importante, o sedentarismo é a menor parte, você fazer atividade física é a menor parte, reconheçamos, mas ela traz um ganho periférico muito maravilhoso para quem pratica. Eu tenho depoimentos vários. Sim, de fato, eu acho que a metáfora do quebra-cabeça ela é muito boa para a gente falar dessa... Não é só a nutrição, não, eu acho que é de todos os componentes do balanço calórico, do balanço energético. De fato, a entrada de calorias, né, a ingestão de calorias só se dá através da comida. O gasto calórico se dá pelo exercício físico ou atividades que a gente faz no dia a dia que não são necessariamente consideradas exercício físico, levantar, entrar no carro, sair do carro, subir no ônibus, a caminhada que você faz, pentear o cabelo, né, a movimentação espontânea. Existe um outro componente que é chamado efeito térmico da alimentação, que é em algumas dietas, né, para algumas pessoas, principalmente quem se alimenta mais vezes no dia, esse componente do gasto calórico ele pode chegar às vezes até perto de 15% do gasto calórico diário. E o que é isso? É quando você põe o alimento para dentro, quando você começa a mastigar e ativa a digestão, você ativa um sistema no seu corpo que precisa de energia para funcionar, né? Então, o efeito térmico da alimentação é também um componente desse gasto calórico. E a gente tem o maior componente para a imensa maioria das pessoas, o maior componente desse lado do balanço energético é o que a gente chama de taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias que o teu corpo gasta só para te manter vivo, para te manter viva. Quer dizer, isso é medido por 24 horas, né? Quer dizer, você acordar de manhã, não importa como você está, para manter a máquina viva, para manter o olho enxergando, a saliva na boca, manter o cabelo na cabeça, manter tudo funcionando, existe uma espécie de um aluguel, né? Uma espécie de custo fixo da manutenção do corpo nas calorias. Ouvindo o Guilherme falar, eu lembrei de duas coisas interessantes aqui. A primeira, sim, o exercício físico ele não é, para a imensa maioria das pessoas, o exercício físico não é o treinamento físico, as sessões de treino, o que quer que se faça, não é o maior, o fator que mais contribui para o emagrecimento. Porque é mais difícil gerar gastos calóricos acima de um determinado fator, de um determinado valor, né? Então, só para contextualizar aqui, uma aula de ciclismo indoor, aquela que a gente sobe na bicicleta, fica pedalando, né, que algumas pessoas conhecem como spinning, uma aula de ciclismo indoor de 50 minutos aproximadamente, quando bem executada, tem um gasto calórico aproximado de 700 calorias. Para algumas pessoas um pouco menos, porque a pessoa faz com menos esforço, para outras um pouco mais, porque ela faz com um pouco mais de esforço. Então,
de fato, quando a gente pensa no emagrecimento, o exercício físico é só uma parcela, e nem sempre é a parcela principal. Agora, outra coisa que tem relação com o exercício é que pessoas treinadas, pessoas que fazem atividade física com regularidade, e aí não importa muito, claro que o gasto calórico ele depende da intensidade e do volume, ou seja, o quão forte, o quão intenso é aquela atividade. Então, atividades mais intensas vão gastar mais calorias por minuto, e quanto tempo você faz de atividade, né? Então, quando me perguntam assim, qual é o melhor exercício para emagrecer? É aquele que você consegue sustentar na maior intensidade possível, no maior tempo possível. Mas o fato é que as pessoas que fazem exercício com regularidade, mesmo exercícios de intensidade moderada, elas mantêm a taxa metabólica basal delas mais elevada do que as pessoas que não fazem exercício ou aquelas que são visitantes esporádicos do exercício físico. Porque o corpo está o tempo todo precisando metabolizar. E o gasto calórico, vamos lembrar aqui uma coisa importante também, ele não se restringe, e é até mais fácil ver isso em atividades mais intensas, o gasto calórico que uma sessão de exercício físico provoca, ele não se restringe ao tempo daquela sessão. Porque a hora que termina a sessão, se inicia naquele corpo que se cansou fazendo exercício, um processo maravilhoso que é o processo de recuperação daquele cansaço. E esse é um processo ativo também. Então você começa a gastar mais energia mesmo depois que o exercício terminou. Não é, obviamente, um volume muito grande de energia, mas isso, se você se mantém ativo, você pode considerar que, sei lá, se o teu exercício é um exercício de aproximadamente 250 calorias de gasto, você pode considerar que se você faz isso 3, 4 vezes na semana, você gastou com certeza mais do que as 250 calorias para fazer aquilo. Tá? Então, por isso que a gente tenta simplificar falando aqui, mas foi muito bom ter podido fazer essa colocação. Vamos para a rodada final, Andressa? Deixa eu te ouvir aqui, o que mais você gostaria de adicionar aqui no teu conhecimento. Principalmente aqui, é um privilégio ter a Andressa aqui, porque a Andressa também é uma profissional da área da nutrição, então fala com uma certa propriedade. Vocês viram lá falando do arroz, a maneira como ela explicou que a gordura pode contaminar todo aquele pouquinho de óleo, pode proporcionalmente contaminar o volume de arroz que se coloca para cozinhar. Vamos lá, Andressa, suas considerações finais para a gente fechar o tema aqui. É interessante o que você estava falando também sobre a intensidade e o quanto aquele exercício promove de metabolismo em movimento, né? Acelerando logo após o exercício. Muita gente, muitos estudos também relatam sobre o HIIT ter essa resposta. E a gente pode falar que é High Intensity Interval Training, né? É um treinamento de alta intensidade intervalado. A gente pode ver que uma mesma aula de HIIT para uma pessoa não vai ser adequada para uma outra pessoa. Só que essa pessoa que é menos condicionada, ela vai conseguir fazer uma aula de HIIT no nível de condicionamento dela. Então, assim, existem diversidades de exercício para serem aplicados para dificultar um treinamento para todos os indivíduos. Então, a gente pode ter o benefício do HIIT dentro de um padrão que aquela pessoa aguente executar, que é o que você estava falando. Cada um vai ter uma resposta diferente. Alguns vão queimar menos calorias na aula de bike indoor, porque ela não consegue ter o mesmo pique que os outros, mas ela está fazendo dentro da possibilidade dela. Então, aquele seria um HIIT para ela. E aí, assim, a gente espaça um pouco, né? Agora, na parte nutricional, não tem jeito, não adianta ficar copiando. Cada indivíduo é único. Às vezes a gente tem uma ideia de que se aquela pessoa come daquele jeito, por que eu como e não tenho resultado? Será que, assim, a sua idade é a mesma? O seu cotidiano é igual? Você está vendo só aquela agendinha dela de exercício e de dieta, mas o que mais está por trás disso? Será que a preparação da comida, como eu tinha falado do arroz, a preparação da comida é igual? Às vezes a gente pode fazer, assim, diversas opções de refogar um frango ao invés de fazer grelhado. Todo mundo acha que o grelhado é espetacular, que é a melhor opção.
E, na verdade, é um tipo de... acontece eu esqueci o nome, tem um nome bonitinho que fala-se sobre o grelhar, mas acontece que ele estraga um pouquinho a proteína, a forma da proteína que vai ser ingerida, e você está atrapalhando nos radicais livres. Então, é legal, teoricamente, todo mundo falou que é legal, mas não necessariamente é a melhor forma de se alimentar. Assim como tem as estratégias de tudo natural, a parte líquida, será que você não consegue tomar X litros de água? Então, você pode colocar em chá ou em um suco mais diluído, cítrico. Existem opções e formas de se abordar para cada pessoa. Agora, tem coisas que é mito e todo mundo acha que é verdade. Então, não pode se deixar de consultar um profissional, porque às vezes você está achando que está fazendo certo e não necessariamente. Não obstante, algumas pessoas começam a praticar atividade física e se sentem liberadas para comer pizza no final de semana, começar a Eu comer um treinei, pouco a eu posso. mais. E é importantíssimo estar de olho no tema que o Ivan propôs para a gente aqui, que é o balanço energético. Certo? Treinar faz muito bem, melhora a circulação sanguínea, a relação de HDL, que é a parte boa do colesterol, não tem muito parte boa, parte ruim, mas como a maior parte das pessoas entendem, você vai aumentar o tamanho do seu músculo, a saúde do seu sistema circulatório, alguns ganhos muitos, mas é preciso controlar o que você vai comer. Até porque, se você pensar que o seu corpo é uma máquina, você deveria colocar o combustível de melhor qualidade para dentro dele, para ele render melhor e até para soltar menos fumaça, poluir menos o mundo. Não é, Ivan? Diga aí, para a gente começar a rodar e acabar. Oh, tem uma coisa boba que a gente brincava, eu acho que era na época que eu estava na faculdade, lá na década de 90, eu fazia iniciação científica no laboratório de nutrição e metabolismo, e a gente dizia que esse pensamento, que é assim, o pensamento de eu treinei, então eu posso comer, esse é o pensamento da mente obesa, né? Então aí a gente começou a brincar e dizer qual é o pensamento da mente magra. O pensamento da mente magra é assim, putz, eu treinei, caraca, agora eu vou ter que comer 2 barras de chocolate, bicho, puta, que saco, né? É o que a mente obesa dizia, bom, eu tomei chopp e agora eu tenho que ir pra esteira, né? A mente magra é falar, puta, eu corri 2 horas, vou ter que comer 3 barras de chocolate, 2 pizzas. É uma brincadeira boba, mas para contextualizar essa ideia de que nenhum dos dois lados, na verdade, é o a ser seguido aqui, é só uma brincadeira. Bom, eu acredito que assim tem aqui a provocação do balanço energético, a gente falar disso, tá inicial, né? A gente fez uma rodada aqui de algumas passagens nossas aqui, mas isso é basicamente inicial, para ter um entendimento um pouco mais um pouco mais amplo, mas não tão profundo. Sem dúvida nenhuma, a estratégia alimentar que contribui, então, para o lado da ingestão calórica, ela pode ser através de inúmeras estratégias. Ela pode ser adaptada para aquele objetivo, que geralmente é o objetivo de emagrecer, e no caso do exercício, a Andressa citou bem o intervalado de alta intensidade, né? O HIIT, que a gente chama de HIIT, intervalado de alta intensidade. Aliás, o trabalho intervalado, e o que é intervalar? É simplesmente você fazer uma atividade que alterna intensidades ao longo do tempo da atividade. Um intervalo um pouco mais tranquilo, um intervalo um pouco mais intenso, um intervalo mais tranquilo, ou seja, caminhar 2 minutos, correr 2 minutos, caminhar 2 minutos. Isso é um trabalho intervalado, né? O intervalado de alta intensidade combina uma série de outros métodos para trazer variedade, enfim. Para fechar aqui, eu acho que a gente vai fazer como a gente costuma, né? Como de costume, contar um pouquinho o que fez nessa última semana de atividade. Bom, eu tô assim, eu nem sei exatamente contar o que foi, mas eu estou fazendo exercício todo dia, né? Até no dia que eu faço fisioterapia, eu estou fazendo. Minha dor nas costas está praticamente curada. Eu tô com o objetivo de voltar a correr
pelo menos a 10 quilômetros por hora. Estou distante disso, estou chegando a 8, trabalhando de maneira intervalada. Esse tem sido o que eu estou mais gostando de fazer. Mas tenho feito aqui em casa usando meus kettlebells, um trabalhinho, a academia do meu prédio aqui tem uns aparelhinhos também, alguma coisa lá. Ainda tudo muito na moderação. Mas é impressionante como quando tira a dor, né, a gente começa esse trabalho, impressionante, é outra vida. É outra vida, assim. Eu já sou um cara que não sou de me sentir muito mal, mas, putz, a vida ativa realmente é muito melhor. Que tal, Andressa, você? Eu concordo plenamente. Pain free é vida. Você não. Eu estava falando isso com uma aluna hoje. A gente às vezes deixa de fazer exercício por situações da vida, às vezes dá uma pausa, enfim. E aí, pelo menos quem tem lesão, como você, eu, não tenho certeza sobre o Gui, você acaba convivendo com dores no cotidiano. Sem fazer exercício, você tem dor. E aí você passa a fazer exercício, que te faz sentir muito bem e que também te traz dor, mas é uma dor que você gosta de sentir, porque é aquela dor da adaptação, é a dor que vai te fazer não sentir a outra dor desagradável que nem te traz benefício, que é de não fazer nada. Então, e é um processo, como você disse, você faz moderado, às vezes, mesmo moderado, pode ter sido um pouco mais forte para aquele dia, para aquele momento, então deixa com uma dorzinha, mas dor agradável. E eu fiquei um pouquinho assim essa semana também. Tô tentando aumentar o peso também devagar, fazendo levantamento terra, caminhadas extensivas, até tô sentindo uma dorzinha muscular de um encurtamento, mas que se resolverá com alongamento. Delícia, né? Treinar é bom. Muito bem, muito bem. Eu estou ativo também, estou numa jornada nova aí de trabalho, então estou com menos tempo para treinar, mas estou com bastante atividade física e tenho treinado. Fiz, como disse na gravação do episódio anterior, o treinamento suspenso ao final da gravação. Eu tenho o hábito de treinar, mesmo quando é só fazer flexão de braço abdominal e agachamento, se eu fizer só esses 3 exercícios, passar por eles 6 vezes, para mim tá bom. Tenho feito atividade, na média, 6 vezes por semana, tá tudo belezinha. Tenho uma fissura no menisco esquerdo, Andressa, a única lesão identificada que eu tenho. Não, tem mais uma protusão de disco, também um desgastezinho aí natural da idade para quem praticou tanto exercício. Pô, tamo junto então, a minha Tudo igual. qualificação é mais ou menos essa aí também. Eu também. A minha fissura é no menisco lombar. direito. Eu tô no esquerdo também, cara. Não é direito. Tamo junto então. Ei, galera. Então, em nome do Show Sedentarismo, agradecendo o teu tempo, a tua atenção por nos ouvir, nos assistir, a gente encerra aqui o bate-papo interessante, com muitas pontas, acho que ficam muitas pontas soltas e a gente vai adorar receber perguntas, dúvidas, comentários, sugestões, tá? Então use e abuse dos nossos canais de comunicação. Nos vemos com certeza no próximo vídeo. Um beijo grande, um abraço forte para todos vocês. Show Sedentarismo.